Você já parou para pensar por que Deus permitiria que um profeta visse criaturas tão impressionantes, tão além da compreensão humana, que durante 2600 anos estudiosos têm tentando decifrar seu significado? 4 seres viventes, cobertos de olhos. Olhos em suas asas, olhos em seus corpos, olhos observando em todas as direções. Nunca dormindo, nunca piscando. O que Ezequiel realmente testemunhou naquele dia, às margens do rio Quebar. E mais importante ainda, porque Deus escolheu revelar esta visão específica para nos proteger hoje. Deixe-me ser honesto com você. Durante anos, eu li Ezequiel capítulo 1 e simplesmente pulava essas descrições estranhas. Pensei, isso é simbólico demais, não tem nada a ver com minha vida. Mas um dia, quando eu estava passando por um momento onde senti medo profundo, medo de que o inimigo estava vencendo, medo de que eu estava desprotegido, Deus me levou de volta a este texto. E o que descobri mudou completamente como eu enxergo a proteção divina. Fique comigo, porque o que vou revelar hoje não é apenas teologia antiga. É uma verdade viva que vai transformar como você enfrenta suas batalhas. Esses olhos, esses incontáveis olhos, eles existem por uma razão específica. E quando você entender qual é essa razão, você nunca mais vai se sentir vulnerável da mesma forma. Nunca mais vai achar que está lutando sozinho. Nunca mais vai duvidar de que Deus tem o controle absoluto sobre cada detalhe da sua vida. Vamos voltar ao contexto. Ezequiel não estava tendo um dia tranquilo de oração. Ele estava no exílio, arrancado de sua terra, separado do templo onde deveria servir como sacerdote. Sua identidade destruída, seu propósito aparentemente sem sentido. Você já se sentiu assim? Como se tudo que você construiu desmoronou? Como se o próprio chão sob seus pés desapareceu? Era exatamente isso que Ezequiel estava vivendo. Devastado, questionando, procurando desesperadamente por respostas. E então, os céus se abriram. Agora preste muita atenção nisso. Quando a Escritura diz os céus se abriram, não é linguagem poética, não é metáfora literária. É Ezequiel nos dizendo que a barreira entre nossa realidade e a realidade de Deus foi rasgada. E o que ele viu do outro lado estava completamente além da capacidade humana de processar. Ouça suas palavras em Ezequiel 1, versículos 4 a 6. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo que emitia de contínuo labaredas e um resplendor ao redor dela. E do meio do fogo saía uma coisa como metal brilhante, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. 4 seres viventes. Mas espere, porque o que ele descreve a seguir é de tirar o fôlego. Cada criatura tinha 4 rostos: o rosto de homem, o rosto de leão, o rosto de boi e o rosto de águia. 4 faces, e suas pernas eram retas, seus pés como pés de bezerro, reluzindo como bronze polido. Eles tinham mãos humanas sob suas asas, e eles se moviam. Mas aqui está o intrigante. Eles nunca se viravam. Eles iam direto, cada um na direção que enfrentava. Mas essa não é a parte que deixou Ezequiel sem palavras. Não é isso que fez ele lutar para encontrar termos adequados. Olhe o versículo 18. E as suas costas eram tão altas que faziam medo. E estas costas estavam cheias de olhos em redor, nas 4 rodas. Olhos, em todo lugar. Cobrindo as rodas, cobrindo as asas, observando, vigiando, vendo tudo. Agora, a maioria das pessoas lê isso e pensa que é apenas simbolismo estranho. Literatura apocalíptica que não tem aplicação prática para nós hoje. Mas estão perdendo algo crucial. Estão perdendo a revelação de proteção que está escondida à vista de todos. Porque esses não são apenas seres aleatórios em uma visão aleatória. Esses são os querubins, a mais alta ordem de anjos. E eles cercam o trono de Deus Todo-Poderoso. E sabe qual é o trabalho deles? Proteger. Veja, desde o Jardim do Éden, os querubins têm sido guardiões. Gênesis 3:24 nos diz que depois que Adão e Eva foram expulsos, Deus colocou querubins com uma espada flamejante para guardar o caminho para a árvore da vida. Eles são guerreiros celestiais.
protetores divinos. E esses olhos, esses incontáveis olhos, são o sistema de vigilância perfeito de Deus. Agora avance 700 anos. O apóstolo João está exilado na ilha de Patmos. Outro homem quebrantado. Outro exilado. Outra pessoa que se sente cortada de tudo que ama. E Deus lhe dá uma visão também. Apocalipse 4, versículos 6 a 8. Também havia diante do trono algo parecido com um mar de vidro, semelhante ao cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Dia e noite não cessam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Você captou isso? Dia e noite. Eles nunca param. Essas criaturas não dormem, elas não descansam, elas não piscam. E esses olhos sem fim, eles não estão apenas observando aleatoriamente, eles estão vigiando com propósito. Eles estão vigiando porque Deus vigia. E o que eles vigiam? Você. Sua vida, sua família, seus inimigos, cada ameaça que se aproxima de você. Aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. E isso vai mudar tudo. Esses olhos não são apenas para observação passiva. Eles são para intervenção ativa. Quando esses olhos detectam uma ameaça contra os filhos de Deus, eles agem. Quando esses olhos veem o inimigo se aproximando, eles respondem. Quando esses olhos testemunham injustiça, eles intervêm. Pense nisso. Por que essas criaturas precisariam de olhos em todas as direções? Por que nas asas? Por que nas rodas? Por que nada, absolutamente nada, escapa da proteção de Deus? Provérbios 15:3 diz: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Mas não é apenas observação, é proteção engajada, é vigilância ativa. É o tipo de cuidado que um pai amoroso tem por seus filhos. Deixe-me mostrar algo que vai abrir seus olhos. Esses 4 rostos, leão, boi, águia, homem, cada um representa um tipo diferente de proteção que Deus oferece. O leão representa a proteção através do poder, quando você precisa que Deus ruja contra seus inimigos. O boi representa a proteção através da provisão, quando você precisa de sustento e força. A águia representa a proteção através da perspectiva, quando você precisa ver as coisas de cima, da visão celestial. E o homem representa a proteção através da presença, quando você simplesmente precisa saber que não está sozinho. Você está vendo agora? Essas criaturas ao redor do trono de Deus não são apenas anjos. Elas são declarações vivas da proteção multifacetada que Deus oferece. E esses olhos cobrindo eles estão te protegendo através de cada uma dessas dimensões. Eles estão vigiando com poder leonino, com provisão constante, com perspectiva celestial, com presença pessoal. Deixe-me contar uma história pessoal. Há alguns anos, eu estava enfrentando uma situation no trabalho que parecia impossível. Havia pessoas trabalhando contra mim nos bastidores. Eu não tinha como me defender porque não sabia exatamente o que estava acontecendo. Apenas sentia que algo estava errado. E uma noite, acordei às 3 da manhã com um peso no coração e orei. Deus, eu preciso que você veja o que eu não posso ver. Eu preciso que seus olhos vigiem o que está escondido de mim. 3 dias depois, tudo foi revelado. Não por mim, não por minha esperteza, mas circunstâncias sobrenaturais alinharam-se de tal forma que a verdade veio à luz. E a pessoa que estava tramando contra mim foi exposta. E eu me lembrei desses olhos, esses incontáveis olhos que nunca dormem. Eles viram o que eu não podia ver, e Deus agiu. Isso é o que esses querubins representam. A vigilância constante de Deus sobre cada área da sua vida. Salmo 121:4 declara: Eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda a Israel. A palavra hebraica para guarda ali significa literalmente vigiar como um sentinela armado. Deus não apenas observa você, Ele te guarda com atenção militar, estratégica, protetora. Agora,
Deixe-me mostrar algo que vai explodir sua mente. Na visão de Ezequiel, essas criaturas se moviam em perfeita unidade. Onde quer que o espírito quisesse ir, elas iam. Não viravam. Não hesitavam. Moviam-se em absoluta sincronização com a vontade de Deus. E aqui está a revelação. Esses olhos não estavam apenas observando passivamente. Estavam procurando ativamente por oportunidades de cumprir os propósitos protetores de Deus. Segundo as Crônicas 16:9 diz isso. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Você captou isso? Os olhos de Deus estão percorrendo, ativamente buscando, procurando por pessoas para fortalecer, para proteger, para defender. Essas criaturas com todos os seus olhos, elas fazem parte dessa operação divina de busca e proteção. Mas aqui está o que preocupa muitas pessoas. Elas pensam, se Deus vê tudo, então Ele vê todas as minhas falhas, toda a minha vergonha, todos os meus pecados secretos. E talvez por isso Ele não me proteja. Não, escute isso com muito cuidado. Esses olhos não te veem para condenar. Eles te veem para cobrir, para proteger, para defender. Romanos 8:31 pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode prevalecer contra aqueles que Deus decidiu proteger. Deixe-me pintar um quadro para você. Neste exato momento, na sala do trono do céu, essas 4 criaturas ainda estão lá. Ainda clamando, Santo, Santo, Santo. Ainda cobertas de olhos, ainda vigiando. E alguns desses olhos, neste exato instante, estão sobre você. Vigiando enquanto você ouve estas palavras, vigiando seus inimigos, vigiando cada ameaça, vigiando cada perigo. E quando detectam algo que pode te prejudicar, eles alertam o trono. E Deus age. Você sabe o que é fascinante? Na cultura hebraica antiga, quando alguém colocava os olhos em algo, significava que eles pretendiam agir em relação àquilo. Então, quando Deus coloca seus olhos em você, não significa apenas que Ele te observa, significa que Ele pretende agir em seu favor. Ele não é um observador passivo, Ele é um pai engajado, pronto para se mover em sua situação. Jó entendeu isso. Em Jó 36:7 está escrito: do justo não tira os seus olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre, e assim são exaltados. Deus não desvia o olhar. Mesmo quando você pensa que Ele está silencioso, Ele está vigiando. Mesmo quando você pensa que Ele está distante, Ele está observando cada movimento ao seu redor. Mesmo quando você pensa que está desprotegido, os olhos celestiais nunca saíram de você. Agora, preciso te contar sobre algo que João viu que Ezequiel não mencionou em detalhes. Em Apocalipse 5, João vê essas mesmas 4 criaturas. Mas desta vez, elas estão fazendo algo específico. Elas estão adorando o Cordeiro que foi morto, Jesus. E elas se prostram diante dele. Esses seres poderosos, cobertos de olhos, que veem a plenitude da glória de Deus. Eles se curvam diante de Cristo. E eles cantam: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Você entende o que isso significa? Essas criaturas que protegem o trono, que vigiam sobre tudo. Elas declaram que Jesus é digno, e se o Filho de Deus é digno aos olhos daqueles que veem tanto, então, amigo, Ele é digno da sua confiança. Ele é digno da sua rendição. Ele é digno de ser seu protetor supremo. Aqui está a aplicação prática. Da próxima vez que você sentir medo, lembre-se dos olhos. Da próxima vez que sentir que está sob ataque, lembre-se dos querubins que nunca dormem, nunca piscam, nunca desviam o olhar. Da próxima vez que você se perguntar se Deus está te protegendo, lembre-se que criaturas cobertas de olhos cercam o trono de Deus. E alguns desses olhos estão fixos em você e em seus inimigos. Mas há mais. E essa pode ser a parte mais importante. Essas criaturas não apenas vigiam, elas respondem. Ezequiel 10 descreve como esses mesmos querubins carregavam a glória de Deus.
Quando Deus queria se mover, eles se moviam. Quando Deus queria agir, eles agiam. E aqui está a revelação. Os olhos de Deus sobre você não são passivos. Quando ele vê sua necessidade de proteção, ele se move. Quando ele observa sua dor, ele responde. Quando ele testemunha ataque contra você, ele intervém. Penso em Agar em Gênesis 16. Ela estava sozinha no deserto, grávida, com medo, abandonada por todos que conhecia. E Deus apareceu para ela. E você sabe como ela o chamou? El Roi, o Deus que me vê. Ela disse no versículo 13. Tu és Deus que vê, pois disse, não olhei eu também para aquele que me vê. Aquele encontro mudou sua vida. Por quê? Porque ela percebeu que não era invisível, não estava esquecida. Os olhos de Deus estavam sobre ela, protegendo-a. Isso é o que esses olhos nos querubins representam. Você é visto, você é conhecido, você é vigiado com amor protetor. 1 Pedro 3,12 diz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Não estavam, não estarão, estão. Tempo presente, agora mesmo, neste momento. Então deixe-me perguntar, pelo que você está passando agora que faz você se sentir desprotegido? Que ameaça você está enfrentando que parece maior do que você? Que inimigo está trabalhando contra você nas sombras? Estou aqui para te dizer, esses olhos, esses incontáveis olhos cercando o trono de Deus, eles veem tudo. E mais do que isso, Deus está agindo baseado no que eles veem. Jesus disse em Mateus 10, 29, 31. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centavo? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos passarinhos. Se Deus nota quando um único pardal cai, se ele contou cada fio de cabelo na sua cabeça, então, amigo, ele vê sua situação e ele já está trabalhando. Aqui está o que quero que você entenda. Essas criaturas que Ezequiel e João viram, elas não são apenas visões antigas. Elas são realidade presente. Agora mesmo, na sala do trono do céu, adoração está acontecendo. Glória está sendo declarada. E esses olhos estão vigiando, não para te deixar paranoico, não para te deixar com medo, mas para te assegurar. Você tem a proteção do céu. Pense nisso. Quando um olho humano vê algo importante, ele foca, ele se concentra, ele dá atenção total. Agora multiplique isso pela natureza infinita de Deus. Seu foco protetor sobre você não está dividido entre bilhões de pessoas. Ele não está se esticando tentando vigiar todo mundo. Ele é Deus. Ele pode te dar sua atenção completa, enquanto simultaneamente dá a todos os outros sua atenção completa. Isso é o que onisciência significa. E essas criaturas, com seus incontáveis olhos, elas são uma representação visível desta verdade protetora. Mas aqui está a pergunta que mais importa. O que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai viver diferente, sabendo que está sendo vigiado pelo Deus que te ama e te protege? Você vai orar diferente, sabendo que olhos de fogo estão fixos em você e em seus inimigos? Você vai enfrentar suas batalhas diferente, sabendo que as mesmas criaturas que veem a glória de Deus também vigiam sua proteção? Vou te dizer o que mudou para mim. Quando eu realmente compreendi isso, parei de ter medo de ataques invisíveis. Parei de me preocupar com o que as pessoas estavam tramando contra mim nos bastidores. Parei de sentir que estava lutando sozinho. Porque percebi, eu tenho os olhos do céu me vigiando. Você tem os olhos do céu te vigiando. Esses olhos, eles têm te protegido desde antes de você nascer. Salmo 139, 16 diz: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Os olhos de Deus estiveram sobre você sua vida inteira, através de cada triunfo e cada fracasso, através de cada momento de fé e cada momento de dúvida, através de cada oração respondida e cada oração que pareceu não ser respondida. Ele nunca, nem mesmo por 1 milissegundo, desviou o olhar de você ou da proteção que você precisa.
Agora, deixe-me trazer isso de volta ao círculo completo. Por que Deus mostrou essa visão a Ezequiel? Por que ele revelou essas criaturas a João? Porque precisávamos saber. Precisávamos ver que Deus não está distante. Ele não está desconectado. Ele não está desinteressado em nossas lutas diárias ou nos perigos que enfrentamos. Essas criaturas cobertas de olhos, elas são a forma de Deus gritar para nós, através dos séculos: eu vejo você. Eu conheço você. Eu amo você. Eu estou te protegendo. E aqui está a revelação final que quero deixar com você. Um dia, você vai ver essas criaturas pessoalmente. Não em uma visão, não em um sonho, mas face a face. Quando você entrar na eternidade, quando você adentrar a sala do trono do céu, você verá o que Ezequiel viu, você verá o que João viu, e esses olhos que têm te protegido sua vida inteira, você finalmente os verá com seus próprios olhos. E você entenderá. Você entenderá que cada momento que se sentiu desprotegido, não estava. Cada vez que pensou que Deus havia te esquecido, ele não havia. Esses olhos estavam lá o tempo todo, vigiando, protegendo, defendendo. Então aqui está o que quero que você faça agora mesmo. Onde quer que você esteja, no carro, em casa, caminhando, trabalhando, apenas pare por um momento. Feche seus olhos se puder. E quero que você visualize essas 4 criaturas ao redor do trono de Deus. Veja-as em sua mente. Cobertas de olhos. Olhos de fogo. Olhos de proteção. Olhos que nunca pararam de te vigiar. E quero que você diga esta oração simples comigo. Pai, obrigado porque tu me vês. Obrigado porque teus olhos nunca saíram de mim. Obrigado pelos querubins que declaram tua glória e vigiam sobre teus filhos. Obrigado porque não estou desprotegido diante de ti. Obrigado porque cada ameaça contra mim, tu viste. Cada perigo que enfrentei, tu testemunhaste. Cada vitória que conquistei, tu celebraste. Ajuda-me a viver hoje, sabendo que tenho a proteção do céu. Ajuda-me a caminhar na confiança que vem de ser vigiado por ti. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, você é vigiado pelo Deus do universo. Essas criaturas com olhos cobrindo eles, elas ainda estão lá, ainda vigiando, ainda declarando a glória de Deus. E alguns desses olhos, agora mesmo, estão sobre você. Viva assim, caminhe assim, acredite assim, porque é verdade. Sempre foi verdade, e será verdade para sempre. Se esta mensagem tocou seu coração hoje, quero que saiba que há mais. Inscreva-se neste canal porque estamos mergulhando profundamente nos mistérios das Escrituras, dos quais a maioria das pessoas nunca fala. Na próxima vez, vamos explorar algo ainda mais impressionante. As rodas dentro de rodas que Ezequiel viu. O que elas significam? Para onde estão indo? E o que isso revela sobre os propósitos protetores de Deus em sua vida agora? Você não vai querer perder. Até lá, lembre-se, você é visto, você é conhecido, você é amado, e os olhos do céu estão vigiando sobre você.